Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece, e hoje nós vamos fazer a continuação daquela análise do arcano 6 do tarô, só que dessa vez dentro de uma perspectiva do tarô junguiano e das questões, né, da forma do pensamento junguiano, que na verdade talvez não poderíamos nem chamar de namorados ou namorado ou é namorado, como a gente viu no outro. A gente está chamando aqui de o amante, mas na thumbnail a gente colocou os namorados também para não haver confusão. Então nós vamos aqui mostrar a análise, dessa vez indo mais a fundo na questão da psicologia junguiana, tá certo? Então, logo depois da nossa vinheta, teremos esta análise para vocês. Então, pessoal, vocês já sabem que esse vídeo é baseado neste livrinho aqui. Nós estamos traduzindo ele, na verdade já traduzimos ele, né? Faltando só terminar os arcanos menores. E quando terminarmos a tradução, vamos disponibilizar para vocês, deixar em um drive e colocar aqui nas descrições dos últimos vídeos que a gente fizer sobre essa análise, né? Essa exposição que a gente está fazendo da nossa tradução e também desse livro, que na verdade não é publicado em português no Brasil. Ele tem assim, o autor, né, que é o Robert Wang, ele tem o livro Tarô Cabalístico, que é famoso, que já foi publicado há muitos anos, está merecendo até uma republicação, né, uma publicação mais atualizada e tal. Mas esse autor, ele tem outros livros também, desse mesmo padrão, nesse mesmo estilo aqui, mais dois, se eu não me engano, aprofundando o que ele fala aqui. Eu não tenho esses dois livros, porque esse, na verdade, vem junto com o tarô, numa caixinha, e até mostro aí para vocês verem como é que está descrito. Ele até vem com um papel base, assim, que serve para poder fazer a tiragem do tarô. É um livro que eu comprei no sebo, já por um preço muito alto, muito elevado. Então ele, para comprar nos dias de hoje, já com um padrão diferenciado, ele está mais caro ainda, e é uma remessa internacional, e a gente não encontra a tradução em português. E o detalhe que é importante dizer é assim, existem livros que falam do tarô Jung, a partir de Jung, né, que, por exemplo, o livro de Sally Nichols mesmo, né, Jung e o Tarô, e também aquele livro de meditações, né, sobre os arcanos, né, maiores. Mas esses livros, eles utilizam o tarô de Marselha e até algumas as imagens e os simbolismos dos tarôs já existentes. O que tem de peculiaridade neste livro aqui e neste autor é que ele não só faz uma análise junguiana, talvez assim, a partir de uma experiência dele, né, de prática da terapia junguiana que ele faz, mas também pelo uso do tarô, mas não do tarô de Marselha, nem o Rider-Waite, nem qualquer outro, né, nem o de Thoth, né, que é o tarô de Aleister Crowley, que talvez seja um dos que mais se identifique com a visão junguiana, porque ele tem simbolismos bem assim profundos de ocultismo, etc., bem estudados, vamos dizer assim, fora também o próprio de Marselha, né? Então, o Rider-Waite, ele até traz muitas coisas que podem ser associadas à interpretação junguiana, porque ele traz a essência dos significados, mas talvez seja o que menos tenha essas conexões. E o que acontece com Robert Wang é que ele fez um tarô específico, que ele chamou de tarô junguiano, né, que, contando com um artista, ele conseguiu fazer, e nesse tarô ele se distancia de todas essas perspectivas da aurora dourada, que trouxe uma versão diferente da ideia do tarô, diferente da de Marselha, e ele mesmo até se distancia um pouco de Marselha, considerando que o tarô de Marselha também tem muita relação com a corte, com situações de uma época em que o tarô tinha uma mensagem a dar, diferente da que a gente pode traduzir hoje dentro da linguagem junguiana. Então vamos lá, vamos começar aqui mostrando para vocês o nosso texto, né? O texto que nós traduzimos é uma tradução livre, né? Espero que vocês não levem em conta assim que tenha que ser uma tradução muito precisa, porque é a tradução que nós fizemos sem aquela preocupação assim tão acadêmica. Então, aqui nós temos a figura da carta, né, do amante,
E aqui a denominação que é dada para ela: o amante, o filho como colecionador de experiência. O amante está de pé com os braços estendidos acima de uma figura masculina e uma feminina. O sol e a lua atrás dele representam os dois sexos como um símbolo da manifestação das nuvens. Este é o mago em um nível inferior. O amante é o homem original. Ele é, como foi descrito na carta anterior, autor de sol e lua, a fonte de todas as dualidades e os meios para a sua reconciliação. Bom, com essa primeira afirmação, a gente já vê aqui que é uma forma diferente de ver, diferente que eu digo da que nós vimos tanto no tarô de Marcélia quanto no tarô de Rider-Waite. Porque a gente vê no tarô de Marcélia aqui uma figura, vamos dizer assim, de um anjo, né, ou de um cupido tentando flechar uma donzela aqui, um rapaz no meio que todo mundo diz que ele é o mago, que na verdade ele tem a aparência física do mago mesmo, a imagem, o rosto dele, se vocês compararem, a gente vai botar aqui para comparar, para vocês verem o rosto deles, realmente, os rostos são muito parecidos mesmo, e a ideia é de que o mago é uma tentativa de consciência, digamos assim, do macro, e aqui já é uma consciência do micro. E uma coisa interessante é que há uma certa divergência que eu vejo nas interpretações do tarô de Marcélia em relação a essas duas figuras. Alguns dizem que essas duas figuras são duas mulheres, uma mais nova, outra mais velha, isso aí sim, dentro de uma interpretação mais feminista, vamos dizer assim, tentando quebrar a ideia de machismo que sempre existiu na sociedade até hoje. A ideia de que esse rapaz está tentando escolher entre uma senhora mais velha e uma mais nova na hora de desposar ou de continuar num relacionamento, etc. E o cupido está aqui apontando para a mais nova ou a loura. Então isso, de certa forma, em algumas interpretações, dá a entender de que é o homem tentando buscar uma pessoa mais nova na sua vida, etc. E isso também sendo uma representação da escolha, além de ter um cunho mais, digamos assim, amoroso, afetivo, romântico e também sensual, sexual, etc. Essa carta teria também uma ligação com a escolha, por isso que nós já falamos no vídeo anterior. Quem não viu ainda, por favor, pode dar uma olhadinha depois aqui, vou deixar aqui num card, né? Mas existem outras interpretações que dizem que essas duas mulheres aqui não são duas mulheres para ele continuar a vida amorosa, afetiva, etc. Muitos dizem que essas duas mulheres são a mãe e a esposa dele. Então, assim, para uma interpretação de que ele pode escolher entre continuar a vida dele como filho, né, e sair dessa ideia de ser um filho e passar a ser alguém que está casando a partir da sua escolha. Eu gosto mais dessa interpretação dentro da perspectiva da imagem de Marcélia, porque chega um momento em que você saiu da carta do Papa, ou se a gente for pegar no Rider-Waite, seria a carta do Hierofante, que é aquele professor que você ainda precisa pelo seu desenvolvimento, né? Pelo processo de aprendizado, né? Estar do lado de pais, de pessoas que podem ajudar, pessoas que podem até estar representando o seu lado transcendente, o seu lado religioso, porque o Hierofante, o Papa, de certa forma, dá aconselhamentos numa vida espiritual também. Então, nesse momento em que a gente chega na carta do enamorado, é o momento de ruptura, né? É o momento em que você deixa a família, que você deixa aqueles auxiliares que vão estar ajudando na sua educação, no seu processo de aprendizado, né, na sua tutela, vamos dizer assim. E aqui já é alguém seguindo a sua vida como alguém que pode ter uma outra pessoa do lado, que não vai fazer mal a essa pessoa porque já aprendeu alguma coisa na sua família, aquela pessoa também aprendeu por sua vez na família, aí eles vão constituir um casal que vão realizar trocas, né, de experiências e tudo mais. Então isso é uma das interpretações. E o fato de o Cupido estar apontando para cá é, de certa forma, também dando a gente a entender de que esse é o amor da vida dele, que ele vai estar buscando, e a escolha é muito em função disso, você seguir o amor. Então essa carta é um pouco assim, na hora de você decidir, decida pelo coração, escolha o seu coração. Tanto que até a mulher que está aqui pleiteando o amor dele, está com a mão próxima ao coração dele. Então, de certa forma, isso também é algo representativo, é algo interessante nesse sentido. Bom, outra coisa que é importante assinalar é que essa carta é a primeira que a gente vê já apresentando três pessoas assim, e
a gente viu no Papa também, né, os acólitos que estão ali na frente, mas aqui já é uma representação assim de que a gente tem uma divindade aqui em cima, e no caso das cartas de Marcelle a gente nem encontra uma semelhança tão grande assim, porque são três figuras aqui, né, incluindo a entidade com asas que é Cupido, e aqui a gente tem só três figuras, né? Aqui são quatro, aqui são três, e aí a gente encontra já duas pessoas aqui né, na decisão do que fazer com essas duas pessoas, e aqui o diabo. Então, é como se aqui, dentro de uma perspectiva engana, esse aqui fosse a representação do Cristo, aqui a representação do anticristo, dentro dessa perspectiva que a gente vai ver na análise aí do tarô junguiano. Aqui nós temos, na representação do Rider-Waite, uma tentativa de fazer essas cartas se aproximarem mais em sua imagem, e realmente por conta disso que eu estou dizendo, né, por elas serem realmente uma representação de uma conscientização, né, do que deve ser feito, né, na vida, dentro de uma perspectiva de autonomia, de processo de iniciação de individuação, num processo de crescimento crístico, né, na tentativa de fazer com que a pessoa saia daquele quaternário e busque a alma, o seu crescimento espiritual, né, tal. E aqui a gente tem o lado oposto, que a gente vai ver quando chegar lá na carta, que não é totalmente mal, porque o que seria da luz sem as trevas, né? Na verdade, a gente consegue perceber a dimensão da luz quando a gente experimenta as trevas, ou o contrário. Então, de alguma forma é importante a gente perceber a ausência de luz para que a gente busque a luz, a gente busque se iluminar. Então aqui, de certa forma, essas cartas mostram esse antagonismo. Com relação à interpretação do tarô de Marcelle que eu vi na estante, eu quero chamar a atenção de algo que eu li nesse livro aqui, O Ego e o Arquétipo, né, de Edward Edinger, que é um dos psicólogos pós-junguianos, que ele fala uma coisa bem interessante, porque na interpretação da carta do tarô via psicologia junguiana, do amante, a gente vê a alusão ao mito de Adão e Eva, né? E na mitologia grega a gente tem um mito que se assemelha muito ao de Adão e Eva, que é o mito de Prometeu, que a gente vê que Prometeu era responsável pela divisão da carne das vítimas de sacrifício entre os deuses e os homens. Anteriormente não tinha sido necessária a divisão, pois os deuses e os homens comiam juntos, identidade do ego e o self, né, o si mesmo. Prometeu enganou a Zeus ao oferecer-lhe apenas os ossos de um animal cobertos por uma atraente camada de gordura. Prometeu reservou para o homem toda a carne comestível. Zeus, irado com esse engodo, retirou o fogo do homem, mas Prometeu penetrou no céu, roubou o fogo dos deuses e entregou à humanidade. Como punição por seu crime, foi acorrentado a um rochedo e era visitado todos os dias por uma águia que lhe comia o fígado. Toda noite seu fígado se recompunha. Foi punido também seu irmão Epimeteu. Zeus criou uma mulher, Pandora, e enviou a Epimeteu a Epimeteu com uma caixa. Da caixa de Pandora emergiram todos os males e sofrimentos que assolam a humanidade. Velhice, trabalho, doença, vício, paixão. Então veja que isso tem a ver com a saída do Éden, né? É o momento em que a pessoa adquire consciência, faz uma integração dos opostos, que é o ânima e o ânimos, e nessa integração dos opostos, que é a união do homem e da mulher, que representa Adão e Eva, a gente passa a ter o conhecimento, né? Então essa relação pode ser da experiência de vida de um com a experiência de vida do outro, juntas, pode ser algo que funciona tanto internamente para a pessoa na sua psique, pode ser na relação da pessoa com o outro, e pode ser coletivamente. Então é interessante que esse mesmo Edward Edinger, ele em outros livros, quando ele analisa os simbolismos alquímicos, ele fala justamente isso. Nessas análises que a gente pode fazer das figuras alquímicas, e eu diria que também das figuras do tarô, eu diria que também no sonho, eu diria também que nas fantasias, em tudo que nos aparece fora da consciência, vamos dizer assim, no inconsciente, brotando como símbolos do nosso inconsciente, a gente precisa perceber que essas interpretações, elas podem ter diferentes instâncias. Eu tenho falado sempre aqui de que essas imagens, esses símbolos, esses personagens sempre se referem à nossa psique, e é um fato.
Mas quando chega, por exemplo, agora, como veio no Hierofante, com figuras, com 3 figuras, e agora no Amante, ou no Os Enamorados, que a gente tem figuras, 3 figuras, né? Uma pessoa representando o mago ali, e 2 outras com o que seria o ânimos e a ânima da pessoa, tentando mostrar uma interação, uma relação entre seres. A gente também pode associar isso a interpretações diferentes em várias camadas que podem ser feitas, né? Então, a gente pode interpretar tudo isso acontecendo dentro da nossa psique, é a primeira forma. Podemos interpretar isso acontecendo numa interação com o outro, e aí Jung se reporta a isso sempre quando ele fala da transferência contra transferência, da projeção e etc. E também podemos analisar isso tudo com relação ao coletivo, à humanidade. Então, a toda a humanidade, né, todos os seres viventes na Terra passam por um processo de individuação também. Só que, no fim das contas, não é um indivíduo no final, é um coletivo. Então, a gente pode até dizer que é uma totalização, ou uma coletivização, ou uma forma de crescimento, de amadurecimento que atinge toda uma população. Isso tem a ver também com os campos morfogenéticos, tem a ver com essas egrégoras que se formam a partir de grupos menores, grupos cada vez maiores, até atingir toda a humanidade. Mas o fato é que a gente pode realizar essas interpretações em vários níveis, mas eu sempre tenho falado aqui do nível interno, porque a gente acaba sempre, ou quase sempre, vamos dizer assim, né, deixando essa um pouco de lado, ou a gente quase sempre foge dessa interpretação que tudo está dentro de nós, até para que a gente não se veja como tão negativos assim, para que a gente não ache, às vezes, assim, né, o que tem que buscar algo de sombrio dentro de nós. Então, quando uma interpretação de um personagem como um personagem de uma madrasta malvada num conto de fadas, ou em um sonho de algum ser mais agressivo, demoníaco, que aparece num sonho, a gente não achar que isso está dentro da nossa psique, acaba excluindo essa ideia de interpretar tudo que tudo está dentro de nós. Então, por isso que a gente chama sempre a atenção disso. Mas nesse livro não tem só esta interpretação, não. Ele tem aqui também, ele prossegue dizendo assim: o processo de divisão da carne dos animais sacrificados entre os deuses e os homens representa a separação entre o ego e o si mesmo, a psique arquetípica. O ego, para estabelecer-se como entidade autônoma, deve apossar-se do alimento, energia, no caso, entre parênteses, para seu próprio uso. O roubo do fogo é uma imagem análoga do mesmo processo. Prometeu é a figura luciferiana, cujo atrevimento inicia o desenvolvimento do ego e que paga, por isso, o preço do sofrimento. Então, olha como tem tudo a ver com essa carta, dessa questão do atrevimento, do sair, digamos assim, daquele cerco religioso que existia, inclusive no Hierofante, em que você, de certa maneira, era um aprendiz, e aquele que está ali diante de você, né, numa imagem gigantesca, como a que aparece no Tarô de Marselha, né, e os acólitos até numa proporção menor. Isso até dá uma agonia para quem é arquiteto, que trabalha com proporções, ver ali inicialmente uma proporção tão estranha, porque os que estão na frente estão menores do que está atrás do próprio Papa, mas se você entender a interpretação que isso tem, é de que realmente o Papa tem uma dimensão maior em relação àquelas pessoas que estão ali, e isso dá uma ideia também de autoridade, dá uma ideia de algo que a gente tem que seguir, né? Enquanto que agora aqui já é diferente, porque as figuras estão ali tentando se libertar, estão ainda acorrentadas, presas de alguma forma, porque é dentro da nossa psique, mas a ideia é se libertarem desse jugo, digamos assim. E na interpretação que nós fizemos do próprio Tarô de Marselha, a gente viu isso, né, quando a gente fala da escolha por seguir o caminho de um amante e não o caminho de viver abaixo das saias das mães, né? Então, considerando-se Prometeu e Epimeteu dois aspectos de uma mesma imagem, podemos observar muitos paralelos entre os mitos de Prometeu e do Jardim do Éden. Zeus retira o fogo de seres humanos, Javé, né, que é Deus, interdita o fruto da árvore do conhecimento. Então, essa questão de você não deixar que a pessoa coma do fruto, né, lá do mito da criação,
tem a ver com essa coisa de você ainda não estar preparado, ainda não está, e você tentar superar isso, tentar vencer isso e desobedecer de alguma forma para poder conseguir aprender mais rápido alguma coisa, ou conseguir aprender dentro de certos limites. Isso pode ser favorável no sentido de você ter autonomia, de não ficar sempre assim, seguindo uma tutela, porque às vezes muitos pais preocupados de o filho se chocar com algumas coisas, ou de se quebrar a cara com algumas coisas, ele quer enfrentar. Se ele decide enfrentar, ele de certa maneira pode estar já com maturidade suficiente para entender, ou pode adquirir essa maturidade quebrando a cara, pode adquirir essa maturidade vivenciando, né? Então, tanto o fogo quanto o fruto são símbolos da consciência que leva a uma certa autonomia e independência do ser humano com relação a Deus. Assim como Prometeu rouba o fogo, Adão e Eva roubam o fruto, desobedecendo às ordens de Deus. Em ambos os casos, é cometido um ato voluntário contra a autoridade reinante. Esse ato voluntário é a busca da consciência, simbolizada em ambos os mitos com um crime seguido de punição. Prometeu é amaldiçoado com uma ferida que nunca sara, e Epimeteu é amaldiçoado por Pandora com todo o conteúdo de sua caixa. A ferida sem cura é análoga à expulsão do paraíso do Éden, à expulsão do jardim do Éden, que constitui igualmente uma espécie de ferida. A dor, o trabalho e o sofrimento que Pandora libertou constituem um paralelo do trabalho, do sofrimento, da mortalidade que Adão e Eva encontraram depois de deixarem o jardim do Éden. Então, assim, mais adiante tem uma passagem que eu acho que lembra muito a interpretação do tarô de Marcélia, que eu falei da decisão entre estar com a mãe ou estar sozinho, casado, a seguir adiante, que é interessante, bem interessante o caso, como que se estivesse encaixando a realidade aqui, né? Então ele diz assim: encontramos na psicoterapia muitas pessoas cujo desenvolvimento foi aprisionado justamente no ponto em que o crime necessário precisa ser cometido. Alguns dizem: não posso desapontar meus pais ou minha família. O homem que mora com a mãe diz, que aí ele fala de um caso que ele já tinha citado antes: gostaria de me casar, mas isso mataria minha pobre e velha mãe. É possível que ocorra justamente isso no caso ele venha a se casar, pois a relação simbólica que pode existir talvez tenha um sentido literal de alimentação psíquica. Se o alimento lhe for negado, o parceiro pode muito bem morrer, né? Nesses casos, a obrigação para com a mãe não são tidas como demasiado fortes para que o indivíduo possa considerar qualquer outro tipo de padrão de vida. Então, o sentimento de responsabilidade com relação ao próprio desenvolvimento psicológico simplesmente ainda não nasceu. Então, assim, a morte da mãe aí é simbolizada como a morte daquela que está cuidando de um filho. Então, nesse sentido aí que está sendo colocado. Então, ele estaria se libertando de uma corrente ligada, né, na relação mãe-filha, para criar uma nova corrente ligada ao a sua cara metade, ou seu amor, alguém que ele está querendo viver junto o resto da vida, certo? Então vamos voltar aqui e continuar a nossa leitura, prosseguindo aqui adiante, que é assim: como o filho em manifestação, ele é, por definição, bissexual, incorporando princípios masculinos e femininos. Jung destaca que Cristo, o Filho como eu aperfeiçoado, é andrógeno, tendo reconciliado as tensões dos opostos sexuais. O mesmo deve ser dito de Buda, Osíris e todos os outros deuses sacrificados. Uma coisa que é interessante também mostrar é nesse simbolismo aqui dos braços cruzados, né, que aparecem nas duas criaturas que estão aqui na frente. Isso tem várias possíveis interpretações. Isso pode representar, primeiro, a proteção que é necessário que eles tenham em relação ao que está fora, né, e tudo mais. Pode representar também um certo isolamento, pode representar uma busca de segurança, a necessidade de, como já está livre digamos assim, do apoio de um tutor, nessa hora vai precisar dessa segurança.
pode representar também a oposição, né, a relação dos opostos, pode representar o XX do simbolismo genético, mas de certa forma tem a ver com essa tentativa de ligar o sentimento com o pensamento, né, os opostos conectados. Se a gente pegar um triângulo de baixo com um triângulo de cima, ele vai formar um X ali no meio nessa conexão, e está bem no coração. Então é bem interessante perceber essas possibilidades de interpretação que a gente faz aqui, certo? Depois a gente fala da mandala. Então, assim, essa questão de representar o Cristo como sendo esse processo todo do andrógeno que está aqui, é justamente esse processo crístico de conexão, de integração, do casamento alquímico, que não é uma coisa fácil. Se a gente analisar cada evento, cada fenômeno que ocorre na psique humana, a gente pode fazer essa interação de situações menores, né, que ocorrem no dia a dia, mas a longo prazo, no processo de individuação e no processo de iluminação, também isso aparece no momento em que a gente passa por aquela conexão, por aquela transição, porque essa é a carta da conexão com a alma, essa é a carta que faz a gente se libertar do quaternário, se libertar da influência do que está somente à nossa volta nos ajudando, mas também seguindo o nosso caminho iniciático, né? Então, mais adiante, a gente tem aqui, as meditações com o amante podem ser especialmente difíceis porque podem envolver a direção da consciência desperta em direção à possibilidade de resolução com o inconsciente, uma condição de percepção que tem sido descrita de várias maneiras como o Atman, o eu superior, o Cristo ou Buda interno. No entanto, independentemente da maneira pela qual alguém possa abordar essa figura, é importante olhar para além da atribuição da sexualidade como masculina. O eu aperfeiçoado como masculino não deve ser tomado como uma afirmação social que sugere a superioridade do sexo ou de um sexo ou do outro. Tudo isso é simbólico. O masculino é o princípio ativo, expansivo e criativo, enquanto a mulher envolve e age de acordo com esse princípio para produzir um terceiro. Então é como se fosse o yin yang aí, né? Isso pode parecer frio e distante, mas é improvável que a meditação com as cartas do tarô junguiano seja uma experiência matemática abstrata. Faíscas voam rapidamente com cada carta que é tocada. É claro que existem muitos meios legítimos de abordagem da realidade interior, emocional, intelectual, devocional. Tem-se a opção de interagir com um amante como um princípio abstrato ou como um ânimos mais terreno, mas em qualquer caso o eu deve ser tratado no nível individual antes que seja impossível abordar as qualidades mais universais do filho como mago. Aqueles que gostam de jogos de símbolos podem fazer uma distinção técnica considerando o mago como animus anima para o cosmos, e o amante, o animus anima pessoal para cada indivíduo, para microcosmo. A esse respeito, a figura feminina em A Força é a amante, assim como a grande sacerdotisa é para o mago. Ela é a ânima. E, novamente, em última análise, ânima igual a ânimos. Então, assim, essa é uma análise bem junguiana mesmo, e eu queria agora só relacionar aqui para vocês a questão do Sol e da Lua que está presente aqui, né? Mesmo ele estando, de certa forma, mais independente e autônomo, é sempre importante perceber que transcende a ele essas relações todas. Então, tudo isso que está sendo falado, que existe aqui na Terra, existe no céu. Então, o que está em cima é como o que está embaixo, a lei de correspondência, né, que a gente vê no Pai Nosso, né, assim na terra como no céu, e de certa forma a gente vê isso representado nas doutrinas cristãs e nas doutrinas de um modo geral, né, no hermetismo, etc. E aí a gente tem bem representado aqui, né, uma nuvem e uma coloração mais violácea que diz respeito à devoção e ao divino, e depois se aproximando da Terra, a gente tem a coloração da Terra, e cá embaixo o florescimento da relação que pode existir bem do casamento alquímico. Aqui, se vocês perceberem bem, nesta mandala, que eu vou deixar aqui para vocês verem, né, ampliado, né, nessa mandala vocês vão perceber que tem um Ouroboro, né, e tem um peixe girando no sentido anti-horário do Ouroboro, ou seja,
seguindo um caminho diferenciado, de certa forma. A gente vai ver que no diabo dessa mesma carta a gente vê o peixe no outro sentido, e ele está numa cruz, e eu achei interessante o simbolismo das cores aí, porque a rubedo é vermelho, né, dessa questão da individuação, né, a pessoa gerar sua visão individual, sua questão como indivíduo. Eu até trouxe aqui a camisa que eu acho que representa bem a cor da rubedo. E aí, aos pouquinhos, chegando até o ouro, a cor do ouro, que é essa parte da cruz interna aí no meio, onde está o peixe. Então, essa possibilidade de você buscar a sua nobreza, buscar a sua vivência macro, sua magna opus, né, sua matéria-prima, ir ao fundo, né, até buscar a essência, e nessa essência você se encontrar e buscar seu processo de individuação, né, de crescimento e tudo mais. E o amante representa isso. É interessante a gente perceber que essa é uma carta que realmente faz uma ruptura no momento em que a gente precisa que a nossa consciência se liberte dos nossos conteúdos do passado. Então, por isso que ela é ao mesmo tempo uma carta de escolha e uma carta do amoroso, porque essa questão da escolha da nossa vida, do que vem pela frente, perpassa também esse casamento interno, que se reflete num casamento externo, sim, porque se a gente tem um casamento interno bem resolvido, a gente vai ter um bom casamento com a outra pessoa e vai ter também um bom casamento com grupos, vai ter uma interação social melhor, vai ter uma capacidade de interagir com as pessoas de uma maneira mais equilibrada, e isso é justamente essa integração do ego e do self que vai precisar acontecer dentro desse processo todo de crescimento espiritual de cada um de nós. Então, pessoal, era isso que nós tínhamos que dizer sobre essa carta. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixem um like aí, se inscrevam no canal e apertem o sininho para obterem notificações toda vez que a gente postar um vídeo como esse no nosso canal, né? E agradeço aqueles que ficaram até o final, né? E, por favor, continuem assistindo. Quem não viu ainda, dê uma maratonada nas outras cartas, não só na vertente que tem de análise com várias cartas de tarô, como também aquelas que são do tarô junguiano, que é esse tarô muito difícil, aí, muito raro, mas que tem muita coisa para contribuir para a gente no entendimento dos arcanos. Primeiro estamos fazendo dos arcanos maiores um por um, depois vamos agrupar os arcanos menores por naipe ou por números, e aí mais adiante a gente fecha todo esse processo. E quando fechar, eu prometo a vocês que vou passar para vocês também a tradução em PDF, para vocês também terem acesso ao texto do livro, traduzido numa tradução livre, né, com provavelmente algumas falhas, mas que é o que a gente pode fazer dentro do possível, né? Então, pessoal, nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço.